E a questão comentada de hoje é da banca que realizará o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Você está vendo aí, eu trouxe uma questão de acentuação do ano de 2023 e a questão dizia o seguinte: considerando as regras de acentuação, analise as assertivas a seguir, assinalando V para as verdadeiras ou F para as falsas e, ao final, responda o que se pede. Aí você tem aí 4 afirmativas e, em seguida, você deve marcar qual é a alternativa que apresenta uma sequência correta de cima para baixo. Então, eu vou sugerir que você faça o seguinte, que você congele essa imagem aí, pegue um papelzinho aí do lado e coloque aí na sequência verdadeiro, falso, e assim que você terminar, você volte aqui comigo. Vai lá. Bom, então se você realmente pausou a tela, óbvio que deu tempo de você fazer. Se você não teve tempo de pausar, vou dar a segunda chance. Põe na tela, pausa aí. Pronto. Agora você, se você anotou verdadeiro ou falso, veja essa outra tela e escolha a alternativa. Olha lá. Pode ser que você não tenha achado exatamente igual, mas pode ser que tenha achado parecido. Já é alguma coisa. Vamos lá na tela então. Instruídos e usuários fazem parte de um grupo de palavras assistidas pela mesma regra de acentuação. Então, instruídos e usuários. Bom, quando a gente fala de acentuação gráfica, a gente pensa primeiro na tonicidade. Então, vem aqui comigo para a gente anotar uma coisinha. Quando você tem a primeira palavra instruídos, você separa assim, ó, instruídos. Se você for olhar a tonicidade, isso aqui seria uma palavra oxítona, isso aqui seria uma palavra paroxítona. Só que tem um detalhe. O primeiro critério de acentuação gráfica, você tem que olhar, separar a palavra em sílaba, olhar se ela é monossílaba, se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona. Exceto quando você perceber que na palavra tiver um ditongo ou um hiato. Porque o ditongo tem regra específica e o hiato também. Então veja só, lá na palavra instruídos, realmente é uma palavra que, se eu olhar a divisão dela aqui, ela vai ser, quanto à tonicidade, uma palavra paroxítona. Então, essa é a primeira coisa que eu dei. Olha a outra palavra aí. A outra palavra é a palavra usuários. E aí, quando a gente pega aí na tela, para a gente fazer o mesmo procedimento, eu vou dividir assim, ó, usuários. Então, se eu for olhar, se aqui fosse a sílaba tônica, seria oxítona, como a sílaba tônica é a penúltima, isto é, a segunda de trás para frente, o que é que nós temos aqui também? Uma palavra paroxítona, ok? Se você fez isso, provavelmente você considerou a primeira afirmativa verdadeira. Só que ela não é verdadeira. Observe aí mais uma vez. A primeira palavra, embora ela seja uma palavra paroxítona, a letra U, ao ser separada da letra I, configurou aquilo que a gente chama de hiato. E existe uma regra específica para a acentuação dos hiatos. Por isso que eu falei, se eu encontrar um hiato numa palavra, não interessa se a palavra é oxítona, não interessa se a palavra é paroxítona. A regra dela se justifica por ser um hiato. Então vamos anotar isso aqui? Ó, a letra U e a letra I dos hiatos, essa letra U e essa letra I, ela deve ser acentuada. Ou, vamos colocar, a letra I e a letra U, essas duas letras devem ser acentuadas. Se elas estiverem sozinhas,
ou se elas estiverem seguidas da letra S. Então, essa é uma regra específica dos hiatos. Então, por exemplo, a palavra baú, ela tem um hiato. Ó. A letra A separou da letra U. E ela é oxítona. Só que eu não considero o caso da tonicidade. Eu considero o caso do hiato. Então, veja só. Se você tiver um questionamento, baú é acentuado pelo mesmo motivo de instruídos. Embora baú tenha a letra U e instruídos tenha a letra I. Embora baú seja oxítona e instruído seja paroxítona. Não importa. Então, vamos anotar o seguinte. Quando a gente tiver essa regra dos hiatos, isso aqui é uma regra que prevalece sobre a regra da tonicidade. Aí deixa de valer se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona e a gente passa a olhar a tonicidade. Então, por exemplo, eu conjugo o verbo sair. Eu saí, tu saíste. Olha o hiato aqui. Ó. A letra A forma um hiato com a letra I. Então, saíste, baú e instruídos são palavras acentuadas pelo mesmo motivo. Na tela, isso quer dizer que se eu tenho um hiato aqui e eu não tenho hiato aqui, não é pela mesma regra gramatical. Então, isso estando errado, isso sendo falso, já não é mais a letra A e já não é mais a letra D. Até imagino que algum de vocês, nessa altura do campeonato, pode já ter errado. Na tela. Dará e através são exemplos de vocábulos oxítonos que obrigatoriamente sempre serão acentuados. Muito bem. Quando fala, então, de vocábulos oxítonos, nós temos aí essa noção daquilo que se chama tonicidade. Vamos anotar? Então, quando a gente tem a palavra oxítona, os vocábulos oxítonos são aqueles vocábulos que, quando você separa em sílaba, você vai perceber que eles têm a última sílaba forte. Isto é, eles têm a última sílaba tônica. E aí, ao contrário das proparoxítonas, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, independentemente da terminação. As oxítonas não. Vamos anotar. Então, os oxítonos acentuados, eu tenho que levar em conta a terminação. Eu vou olhar as formas finais para saber em que palavras oxítonas eu coloco acento ou em que palavras oxítonas eu não coloco acento. Então, é terminada em A, em E, em O, em e ens. E aqui vale com S ou sem S. Sempre a letra S, ela não acrescenta nenhuma mudança na classificação da palavra ou na sua acentuação. Então, vamos lá na tela. Isso quer dizer que se a regra das oxítonas passa por essa terminação, é por isso que o nome do estado do Pará deve ser acentuado. Por isso que o plural de vocês deve ser acentuado, porque tem um E seguido de S. Por isso que o pai da sua mãe, que é o seu avô, tem que ser acentuado. Por isso que quando você acrescenta alguém e essa pessoa também vai com você, o também deve ser acentuado. E quando você cumprimenta alguém pelo seu aniversário e dá os parabéns para a pessoa, isso deve ser acentuado. Então, é importante, você que vai fazer a prova, que você saiba que tudo que termina em A, E, O, em e ens, sendo oxítona, deve ser acentuado. Então, na tela, quando eu tenho a palavra dará, é uma palavra oxítona terminada em A. Quando eu tenho através, é uma palavra oxítona terminada em E, seguida de S.
Então, são vocábulos que obrigatoriamente devem ser acentuados. Sendo o segundo parênteses verdadeiro, nós marcaríamos como resposta a letra B de bola. E pela letra B de bola, o terceiro tem que ser verdadeiro também. Olha lá, múltiplos e linguístico recebem o acento com base em uma mesma regra para a qual não há exceções. Eu falei com vocês que as oxítonas nós temos que levar em conta a terminação. E falei de uma outra, que independentemente da terminação, vai ser acentuada. Olha aí na tela. Eu estou falando das palavras proparoxítonas. Então, quando eu separo uma palavra em sílaba, assim como eu fiz, né, para falar das palavras oxítonas, e eu percebo que ela vai ter não a última, mas a antepenúltima sílaba tônica. Quer dizer, quando for a terceira sílaba de trás para frente, essa palavra será uma palavra proparoxítona. Então, por exemplo, a própria palavra tônica, aqui ó, tônica, 1, 2, 3. A terceira de trás para frente. A própria palavra oxítona. A palavra oxítona é uma palavra proparoxítona aqui, ó. 1, 2, 3. E aí, sem exceção, independentemente da terminação, todas são palavras que devem ser acentuadas. Então, se todas são palavras que devem ser acentuadas, é por esse motivo que aquele parênteses, olha aí na tela, é verdadeiro. Aí, ó, múltiplos. Múltiplos. Linguístico. As duas são proparoxítonas. Então, por elas serem proparoxítonas, significa dizer que essas palavras devem ser acentuadas com base na mesma regra. E aí, nós já marcamos a letra B e vimos que a última tem que ser falsa. Éticos e plágios são acentuados por serem palavras paroxítonas. Aqui, gente, ó. Éticos é uma palavra proparoxítona. E se ela é uma palavra proparoxítona, é por isso que ela está errada. Então, olha só. Se você vai fazer o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, soldado da Polícia Militar, essa foi uma questão feita pela banca que vai elaborar o seu concurso, mas de repente você vai fazer um outro concurso. De repente você vai fazer o concurso nacional unificado do bloco 8, que é o concurso para nível médio, que também tem no edital ortografia e acentuação. Aliás, os concursos públicos, de um modo geral, têm. Se você quiser ter uma visão completa sobre acentuação gráfica, olha aí, você vai acessar o meu site e procurar um curso chamado Exercitando o Português. E no curso Exercitando o Português, nós teremos vários temas, inclusive o tema de ortografia. Então você vai ter toda a teoria exposta e ainda vai ter a resolução de 20 questões de concursos variados. Então anote aí, www.ricardoerce.com.br. Um abraço.